tinha muita vergonha de ser descendente de alemães. E não só eu, toda a minha geração tinha isso. Aí chegou um momento que eu digo assim, bom, isso aí é a minha realidade. E vi, quando estava na URGS, em Porto Alegre, que na nossa situação de interior não era meio pejorativa. E no último ano da Faculdade de Artes da URGS, eu decidi ir para São Paulo. Eu nunca entendera por que eu tinha ido para São Paulo. Porque eu tinha estudado no seminário Rio Claro em 67 e 68 e estava indo novamente para São Paulo em 74. E quando eu chego lá, a professora de folclore, que era professora de folclore da USP, em época de ditadura, falou sobre a arte e a arte do Rio Grande do Sul. Aí ela diz assim, o Rio Grande do Sul em termos culturais é 2. Do Guaíba para lá, o gaúcho pilchado, com sotaque, roupa, comidas características e explorado plástica e culturalmente. E os descendentes de alemães. E do Guaíba para cá, os descendentes de alemães, italianos e japoneses, com sotaque, roupa, comida característica e não explorados plasticamente. Eu me vi sentado ali e digo assim, mas sou eu? Vou terminar o curso e vou voltar para o Rio Grande do Sul. E era o primeiro curso de educação artística do país. E eu fui o primeiro professor de educação artística formado do Rio Grande do Sul, porque eu vim do curso da PUC de Campinas. E ali, quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer sobre a minha realidade e da minha família, que era, por extensão, a realidade de todas as pessoas de Porto Alegre até Caxias do Sul. E essa região toda, são 140 quilômetros, um eixo de 140 quilômetros, eu comecei a retratar. Mas não pensava em nada, em imigração. Eu estava querendo vender meus quadrinhos, que eu nem sabia, eu nem dava muito valor, porque eu era professor de educação artística, estava introduzindo educação artística em Novo Hamburgo, que tinha um conceito muito neorrenascentista, vigorando em tudo. E nós precisaríamos de uma coisa expressionista, principalmente por causa da indústria do calçado, dos seus design, da indústria do calçado, e para nós, e aí eu fui fazendo. Depois de 20 anos fazendo quadros, nós tínhamos uma história para contar em 3 partes. A colônia, que era quando o pessoal estava na colônia, chamada de fase artesanal, que eles tinham vindo da Europa com conhecimento de plantar frutas, fazer linguiça, fazer cerveja, fazer doces, um monte de cultura, e isso funcionou por 150 anos. Então, a primeira parte era a colônia, a segunda parte, daí quando não deu mais resultado por causa das plantações com máquinas, as novas colônias, aí então começou o êxodo. Uma turma vai para Novo Hamburgo sem saber falar português e sem saber fazer sapato e cria a maior região coreiro-calçadista do planeta Terra. E a turma que vai para as novas colônias, que eram os ignorantes, porque não tinha tido mais do que a 4ª série primária e já não tinha mais terra, porque não havia mais terra, começa a plantar com máquinas no norte do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, e hoje é a geração do agronegócio. Produz 70% de todos os grãos do Brasil, está segurando a barra do Brasil no momento e produz 30% de todos os grãos do planeta Terra. Ou seja, o mundo não pode mais viver sem o Brasil por causa de nós, aqui dessa região. As mulheres, quando vêm da Europa em 1924, vêm para cá, encontram aqui a portuguesa, que é muito rica, e para quem não precisa trabalhar, e encontram a negra, que serve a portuguesa. Então tem a classe alta e a classe baixa. Aí vem a lemoa, com fome, e tem que ir com o marido para a roça. Cria a classe média do Brasil. E o mais interessante é que nunca nos foi acreditado isso para nossas mulheres e para nossos descendentes. Então eu crio isso, mas não havia uma preocupação com a imigração alemã. Mas depois eu fui vendo cada vez mais, e a coisa está começando a ficar cada vez mais importante, mais redonda. O mundo todo está olhando para isso, porque, como diz o professor da Universidade de Berlim, de História, são parábolas para 70 milhões de imigrantes no planeta Terra, os meus quadros.
E o Instituto Histórico de São Leopoldo me deu uma honra incrível ao afirmar agora no livro que cada quadro meu é um pedaço da história da região e da imigração. Uma parte crítica sobre a imigração seria mais uma preocupação com o ambiente onde a imigração se desenvolve. O ambiente que eles encontraram quando vieram para cá, um ambiente que ainda hoje circula com esse país, com tantas oportunidades, com tanta riqueza, com tantas coisas interessantes. O Brasil hoje brinda o planeta Terra com o ar puro que respira. No entanto, o olhar para a imigração sempre foi de marginalização. Nunca foi, sempre o ensino, no começo, por exemplo, as crianças só tinham até a 4ª série primária, ou entrar na faculdade, no momento que se precisa tanto de médicos, uma prestação da faculdade de medicina é R$7.000. Por que esse país não bota 1.000 faculdades de arte? Por que não deixa o ensino de graça nesse país? Então, eu critico sim, e a imigração estaria envolvida no sentido do ambiente onde é que ela se realiza, mas não as pessoas da imigração, porque elas vieram já marginais, elas não tiveram estudo, elas não sabiam falar, não tinha escolas. Então, é isso que eu acho. Na verdade, eu acho que o que mais minhas obras podem mexer nas crianças seria o lado da alimentação. E ali eu penso que todas as escolas deviam servir a merenda sem agrotóxico e os restaurantes deveriam ser obrigados, os restaurantes de turismo deviam ser obrigados a servir salada sem agrotóxico. E aí, nesse aspecto, porque volta para trás no começo da industrialização, na década de 60, antes da entrada do agrotóxico, nós tínhamos muitas coisas. Uma delas, por exemplo, era os espantalhos. Né? E quando entra o agrotóxico, o primeiro que morre é o espantalho, depois o verme e agora nós. Então, eu acho que as crianças poderiam ser influenciadas mais no lado da comida, do alimentar-se, falar, por exemplo, da grande produção dessa gente da imigração, do grande conhecimento, da grande sabedoria que eles tinham de fazer alimentos, tipo linguiças, queijos, e toda aquela alimentação saudável, que dali já vai diminuir as doenças, um monte de histórias. E também no sentido das brincadeiras. Por quê? Porque a brincadeira iria chamar para elas, no convívio diário, os avós, que são outros marginais da sociedade de consumo. Fazer brincadeiras, carrinho de lomba, arco e flecha, bonecas de pano, enfim, tanta coisa, pinica, bolita de gude, arco e flecha, pular corda, tanta coisa simples, mas tão bonita, campeonatos estaduais de carrinho de lomba, tiro ao alvo com funda, fazer campeonato interescolar. Então eu penso no que o meu trabalho mais poderia ajudar seria na alimentação, nas comidas da região e do país e nas brincadeiras. Voltar à brincadeira, não a brincadeira de plástico, mas com mais material, mais sensível, né? As professoras falavam antigamente, quando eu tinha mais contato, as crianças adoram fazer teu trabalho. Então tinha criança que usava chapéu para ser parecida comigo, outra te comprava ritzeleta, e aí botava as amigas, os amigos daquelas casas.
E as crianças adoram, elas estão prontas para algumas coisas assim que a gente foi mudando nesse trajeto, né? São 200 anos de colonização alemã. Quando eu comecei esse trabalho, eu nunca pensava na imigração alemã. Por exemplo, eu vou fazer esse quadro porque se adapta na Alemanha. Não, mas eu fui guardando alguns quadros que eu penso deixar para a humanidade quando eu me for daqui a 100 anos, para contar a nossa história, da nossa passagem por esta região nessa época da humanidade. Então nós somos hoje grandes protagonistas de uma revolução no planeta Terra, ou pelo menos de se manter algumas coisas boas no planeta Terra da nossa região. Nós hoje, por exemplo, temos tantas coisas boas para falar para esse planeta, né? E se nós olharmos para a nossa região, para a turma da imigração, nós vamos ver quanta coisa boa nós estamos deixando para a humanidade, né? Enquanto que outros estão se matando, fazendo guerras e coisa e tal, nós estamos aqui plantando, alimentando o planeta Terra, né? Então acho que a grande coisa, primeiro, nós pararmos com essa mania de vira-lata, achar que os outros são melhores que nós. Nós somos os melhores do planeta hoje. Hoje o planeta não pode mais viver sem nós. O que nós temos que ver e caprichar um pouquinho mais é no pessoal que dirige essa nação, para que o ambiente, onde é que essa imigração onde é que essa imigração acontece, seja um pouquinho mais favorável. Nós não precisamos ser os mais ricos do mundo. Nós poderíamos ser os mais felizes do planeta.